E quem também está aqui com a gente, fechando o nosso trio de debatedores, é o Délcio Sandi, diretor de Relações Externas da BAT Brasil. Oi, Sandi, seja bem-vindo. Obrigado também por participar do nosso encontro. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Alessandra, e a todos que nos ouvem. Muito obrigado pela oportunidade. Acho esse tema bastante importante, é um tema que precisa ser debatido e mais, é um tema que as pessoas precisam entender do que se trata, as pessoas precisam ser informadas. As pessoas acho que nós temos visto, na verdade, é uma desinformação a respeito desses novos produtos. Eu vi esses dias uma reportagem em que o consumidor falava que esse produto ele acreditava ser um produto melhor porque ele poderia controlar a quantidade de nicotina. Olha, isso não tem a ver com a nicotina, a questão de risco está, no caso, comparando os cigarros convencionais, o número de substâncias que os consumidores fumantes inalam, o que é muito diferente desses produtos, dessas alternativas que estão aí e que estão sendo, sim, utilizados pelos consumidores. E no caso do Brasil, diferentemente dos 80 países onde você já citou, não está regulamentado. Então, é um debate super importante e eu tenho o maior prazer de conversar com vocês sobre isso. Obrigado. Pois é, Sandi, é por isso que o debate vem da indústria do tabaco. O Délcio Sandi é diretor de Relações Externas da BAT Brasil, a antiga Souza Cruz, empresa que completa 120 anos em 2023 e é líder do mercado no país. Sandi, como é que a indústria avalia essa questão dos cigarros eletrônicos no Brasil, um mercado que é ilegal e que atrai hoje mais de 2 milhões de consumidores? Qual é o tipo de regulamentação que é defendida por vocês? Bom, eu acho que, antes de falar sobre o tipo de regulamentação em si, eu entendo essa provocação e essa contribuição, né, de um espectador sobre se é regulamentado desde 2009. É regulamentado de uma forma proibitiva. A proibição já foi feita com outros produtos em outras ocasiões, em outros tempos. Não precisa... Todo mundo aqui sabe o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1920 em relação ao álcool. Isso funcionou? Não funcionou. Por que não funcionou? Porque existia uma demanda. Então, proibir quando há uma demanda, isso é um problema. Nós não precisamos nem citar aqui a questão toda desde a década de 1970 com relação a drogas ilícitas, o que não tem funcionado. E aí entra um conceito extremamente importante nessa discussão, que é a questão de redução de danos. Redução de danos é algo que o mundo já adota há bastante tempo. Por exemplo, citar novamente a questão das drogas, quando se passou a ver que era melhor dar seringas às pessoas que utilizavam drogas ilícitas para prevenir, por exemplo, infecções como AIDS ou hepatite, né, uso de cinto de segurança. Então, o conceito de redução de danos ele é aplicado já há bastante tempo para outros produtos e comportamentos. Em 2001, o Institute of Medicine nos Estados Unidos cunhou ou discutiu a questão de redução de danos também para tabaco e concluiu que sim, é possível que se faça uma redução de danos do consumo de produtos de tabaco por meio de outras alternativas. A própria Convenção Quadro para o Controle de Tabaco, isso é interessantíssimo, porque a Convenção Quadro para o Controle de Tabaco da Organização Mundial da Saúde sempre é citada como um guideline, né, para medidas de controle de tabaco. Esquece-se, no entanto, que a própria Convenção Quadro de Controle de Tabaco, no seu artigo 1D, fala sobre a questão de redução de danos como uma forma de controle do tabaco. Isso é esquecido, né? Isso não tem sido discutido na Conferência das Partes. Existe somente um relatório que não foi discutido pela Conferência das Partes em relação a esses produtos, o que, na verdade, né, os vaporizadores, né, vamos lembrar que existem 2 produtos, né, hoje, que são os produtos considerados de menor risco, por uma série de evidências, que são os vaporizadores, esses que estão mais difundidos aqui no Brasil, os produtos de tabaco aquecido. Ambos são produtos que, quando comparados aos cigarros tradicionais, eles oferecem menor risco. E existe uma miríade de evidências nesse sentido. Só para dar um exemplo, os cigarros convencionais, eles produzem, pela queima, como já citado pela doutora Alessandra, mais de 7 mil substâncias. Dessas, em torno de 100 a 150 são consideradas tóxicas. Quando você vai para o produto tabaco aquecido, você tem, ao invés de mais de 7 mil, você tem entre 100 e 1.000 substâncias, e dessas, menos de 20 consideradas tóxicas, potencialmente tóxicas. Quando você vai para os vaporizadores,
ao invés de 100 a 1000 substâncias, tem 10 a 100, e dessas menos que 5 consideradas potencialmente tóxicas. Ou seja, nós estamos falando da composição química, daquilo que é inalado pelas pessoas. Comparativamente cigarros, esses dois produtos que eu citei, obviamente, somente pela análise química desses produtos, esses consumidores estão expostos a uma menor quantidade dessas substâncias. Há quem diga que existe aqui uma ou outra substância que talvez não tenha sido encontrada no cigarro. O fato é, a quantidade no todo ela é muito menor. Existe um estudo agora recente, publicado na Austrália, comparando diversas substâncias e seus produtos, né, que são utilizados por consumidores. Nesse estudo, o que se demonstrou álcool, numa escala, o álcool ele tem tanto de risco ao consumidor. A gente está te ouvindo aqui, Sandy. Opa, é porque travou aqui, eu achei que tivesse caído. Tá. Risco ao consumidor e à população, uma escala que vai em torno até quase 80. Quando você pega cigarro, isso é em torno de 30. Quando você pega esses dispositivos que eu citei, que é o que nós estamos conversando aqui, está em torno de 5. Então, respondendo a sua pergunta, por que regulamentar esses produtos? É porque há evidências suficientes demonstrando que esses produtos eles apresentam menor risco aos consumidores. A indústria do tabaco tentou, ao longo do tempo, reduzir o risco de cigarros. No entanto, com as tecnologias que nós temos disponíveis, pelo menos até hoje, isso não tem sido demonstrado eficiente. Mas o que se tem é que esses produtos agora que estão aí disponíveis no Brasil, todos ilegais, eles são, sim, de menor risco. Então, a resposta à sua pergunta é, se há esses produtos de menor risco, por que não regulamentá-los? Por que deixar na mão de contrabandistas, do crime organizado? Por que deixar com que esses produtos estejam expostos aos consumidores com nenhum nível de segurança em relação ao seu uso? Nós vemos matérias sobre pessoas, né, que são expostas a esses produtos explodem, né? Não sabemos nível de nicotina, não sabemos o que está na composição, listas talvez proibidas, né, substâncias que poderiam ser proibidas que estão nesses produtos. Então, por que não regulamentar? Nós não estamos falando de uma substância nova, nós estamos falando de nicotina. Quantas formas de consumo de álcool há no mundo? Nós temos vinhos, uísques, cachaça, né? Podemos citar aqui um monte. São produtos que têm uma substância chamada álcool. Aqui nós estamos falando de um produto que tem uma substância chamada nicotina. Não é uma outra substância. É tão simples quanto isso. As preocupações precisam ser endereçadas, mas elas precisam ser discutidas. A questão que o Alexandre colocou, isso vai no Reino Unido, onde talvez o país mais avançado nessa questão de redução de danos, que tem realmente abraçado a questão de redução de danos. Lá você vê uma redução da prevalência de fumantes em detrimento ao aumento do consumo desses produtos. Ora, se esses produtos são de menor risco, não é melhor que assim o sejam, mas que sejam, obviamente, produtos regulamentados, que as pessoas saibam que elas estão consumindo. E mais, os produtos não são de risco zero. Eles são produtos de risco reduzido. Eu enfatizo isso porque coloca-se na boca da indústria de que a indústria diz que esses produtos são de risco zero. Não, nós nunca dissemos que eles são de risco zero. Eles possuem risco sim. Mas comparados aos produtos com os cigarros convencionais, eles são sim de muito menor risco. Obrigado, Sandy. Tem pergunta sobre a análise de impacto regulatório. E eu queria só... Quero ver a sua opinião aí sobre o relatório preliminar da Anvisa e a decisão do colegiado que você espera. Antes disso, esses produtos não são para menores de idade. Isso é crime. Dar esse tipo de produto para pessoas menores de idade é crime. Eu tenho um filho de 8, um filho de 10 anos. Eu não quero que isso aconteça com eles. Quando eles tiverem 18 anos, isso é uma outra história, é uma decisão deles. Isso é crime, isso tem que ser coibido, assim como outras substâncias, assim como outros produtos. Antes de entrar na questão da análise de impacto regulatório, a questão do EVALI, só para deixar claro, o que aconteceu nos Estados Unidos foi o mau uso, né, o Alexandre começou a falar sobre isso, mas foi o mau uso de um tipo desses produtos, que era o sistema aberto, onde foi colocado THC lá dentro, para diluir THC. Tinha que colocar acetato de tocoferol, o acetato de tocoferol inalado liquefaz dentro do pulmão, e sim, levou à morte de várias pessoas.
Isso não é diferente de você pegar uma garrafa de água mineral e colocar estricnina lá dentro e beber. Isso é o mau uso de alguma coisa. Então, são coisas completamente diferentes. E que hoje, por conta disso que aconteceu, as pessoas já entendem que isso não deve ser feito. Então, em relação à análise de impacto regulatório, né? A Anvisa começou lá em 2018, sim, duas audiências públicas. Depois, em 2020, reabriu o processo regulatório, né? Houve consulta dirigida, inclusive a indústria participou, a sociedade participou. Houve a produção dessa análise de impacto regulatório. Agora foi dado 30 dias para que haja manifestação da sociedade. Nós, enquanto indústria, associação, né, pedimos um tempo maior para as contribuições. Quer dizer, a Anvisa está há 2 anos discutindo isso. Nós entendemos que sim, deve haver um tempo adicional para essa discussão. Depois vai ter uma avaliação, né, do que veio dessa que é chamada de TPS, né, uma análise de impacto regulatório final e uma deliberação. O que é interessante dessa análise de impacto regulatório? Primeiro, essa análise de impacto regulatório contém 265 páginas. Somente 5 delas são dedicadas a se pensar no porquê deveria ser regulamentado. O resto é do porquê não deveria ser regulamentado. E 3 coisas interessantes que tem nesse relatório, que foi produzido pela área técnica da Anvisa, e é preliminar. Eu não entendo isso como uma visão da Anvisa como um todo, como uma instituição. É da área técnica, especificamente da área técnica. Uma das coisas que é dito nessa análise de impacto regulatório é que esses produtos são promovidos, principalmente pela indústria do tabaco, como sendo de menor risco, sem que haja evidências. Ora, evidências, nossos concorrentes, também o fizeram muito provavelmente, já deixamos com a Anvisa. Inclusive, tivemos reuniões com o próprio grupo técnico, a GGTAB, colocando essas evidências. Isso é a parte que nós fizemos. Existe uma outra parte, que é todos os países que já regulamentaram esses produtos. Você pega Health Canada, controle de tabaco extremamente elevado, liberaram os produtos. Quais evidências eles utilizaram? Ou eles desconsideraram qualquer coisa? Não, eles utilizaram evidências. A União Europeia, Nova Zelândia, o Japão, o próprio FDA. Aliás, o FDA tem uma coisa interessante. O FDA ele já liberou alguns desses produtos, né, lá, e quando é liberado um produto lá, esse produto ele tem que ser apropriado para a proteção de saúde pública. Isso tem uma série de critérios que são levados em consideração. Então, a FDA, levando em consideração que tem que ser um produto apropriado para a proteção da saúde pública, o que quer dizer? O indivíduo e a população já aprovou esses produtos. Quais são as evidências que esses países utilizaram? O que nós somos diferentes? A Anvisa tem total independência e tem que ser. Mas quais são essas evidências que foram utilizadas e foram desconsideradas nessa análise de impacto regulatório da Anvisa? Uma outra coisa que eles disseram foi que não encontraram regramentos internacionais para avaliação dos equipamentos existentes. Ora, então essas agências, elas não disponibilizaram esses regramentos? Eles não existem? A última, que eu achei realmente bastante controversa, por assim dizer. Esses produtos são potencialmente lesivos à saúde, por isso não devem ser regulamentados. Ora, sem citar outros, cigarros são potencialmente lesivos à saúde. Álcool é potencialmente lesivo à saúde. No entanto, esses são regulamentados. Utilizar essa justificativa, novamente, para uma alternativa aos cigarros, que não é uma substância diferente, é nicotina. É isso que está se colocando lá. Não está se introduzindo nada diferente. Por que para isso a regra é diferente? Então, realmente, como disse o Alexandre, a própria doutora Alessandra, bastante... não dá para entender como somente 5 páginas foram dedicadas a isso, não foram consideradas todas as evidências e todas as preocupações, que, de novo, são legítimas, mas elas têm evidências. Por exemplo, isso vai fazer crianças depois chegarem ao ponto de fumarem. Olha o Reino Unido. Há evidências. E aí, na verdade, nós já contribuímos, né, inclusive nessa fase, né, do processo regulatório da Anvisa, né, na consulta dirigida que foi feita em abril do ano passado, nós demos todas as informações de todos os países onde nós comercializamos nossos produtos, quer seja vaporizadores ou produtos de tabaco aquecido,
quais são os países, quais são as regulamentações, com links para as regulamentações. Então, isso já foi fornecido à Anvisa. A experiência no Reino Unido, né, como eu falei, talvez o Reino Unido seja o país que está na vanguarda nessa questão de redução de danos. Isso tem funcionado muito bem lá, né? Membros da comunidade de controle de tabaco, do King's College London, por exemplo, ou do Public Health England, ou do Royal College of Physicians, eles têm reconhecido o papel, e lá é mais vaporizador, né? Diferentemente, por exemplo, do Japão, que é mais produto aquecido, tem reconhecido esses produtos como sendo, sim, alternativas aos cigarros, o que tem se visto é uma redução da prevalência de fumantes em detrimento ao aumento do consumo desses produtos, e oxalá, né, que no futuro, em algum futuro próximo, haja menos fumantes e mais consumidores desses produtos, porque eles são produtos de risco reduzido. E nós, como indústria, eu falei anteriormente, nós temos tentado fazer uma redução de risco nos produtos convencionais, nos cigarros convencionais, até hoje, por conta da tecnologia, o conhecimento, isso não tem sido possível. Agora, existe um produto que, sim, é de menor risco, reconhecido por entidades independentes internacionais, senão não teríamos tantos países regulamentando isso. E esses produtos, o que é mais importante, eles têm sido aceitos pelos consumidores. De nada adianta se fazer um produto, né, derivado de tabaco ou qualquer um, que ele fique na prateleira. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, há um tempo atrás, tentou-se reduzir o nível de nicotina de cigarros, um produto chamado Quest. Ele não teve aceitação. E pode-se comparar isso com outros produtos. Então, a experiência internacional e onde nós estamos tem demonstrado realmente que esses produtos têm sido aceitos, eles são de menor risco e as pessoas estão substituindo esses produtos convencionais, que é o cigarro, por esses novos produtos. Eu acho isso extremamente importante, né? Além de todos os países que foram citados, várias organizações têm entendido com esses produtos como sendo de menor risco e sendo contribuindo positivamente, né, porque se chama de Net Health Impact, como é o caso da FDA, que para regulamentar um produto, para aprovar um produto, ele tem que ter esse Net Health Impact, e os critérios, como eu já disse, são extremamente elevados. Mas você vê, por exemplo, a Associação Internacional para a Pesquisa no Câncer, do câncer da própria OMS, reconhecendo o papel, né, desses cigarros eletrônicos na redução de risco e até para parar de fumar. Já sei Cochrane. E tem uma série de outras, institutos alemães, neozelandeses e uma série de outros. A Comunidade Econômica Europeia, o Parlamento, na verdade, né, europeu, reunindo aí 27 países, aprovou um relatório, agora há pouco tempo, dizendo que os vaporizadores, eles entendem como contribuindo imensamente para a redução de riscos para parar de fumar. Isso é o Parlamento Europeu. Também, há 2 anos, eu não me lembro exatamente, eu citei anteriormente a questão da Convenção Quadro para o Controle de Tabaco, né, que é sempre citada como guideline para controle de tabaco no mundo, mas que se esquece lá o artigo 1D, que fala sobre a questão de redução de danos como uma das medidas para reduzir os impactos do consumo de tabaco no mundo e que tem sido desconsiderado. 100 especialistas em nicotina, controle de tabaco, no mundo, escreveram para a OMS, para que a OMS reveja essa posição e passe a adotar a questão de redução de danos também para tabaco. Essa é uma forma, inclusive, está lá no próprio artigo da convenção. Tá? Então, acho que a experiência internacional tem demonstrado que, sim, esses produtos eles são de risco reduzido, eles têm sido aceitos pelos consumidores, e eles têm um papel aí para contribuir para a redução de danos ao consumo de cigarros. Agora, precisa de uma regulamentação adequada.